Pai do Senhor, meus irmãos e irmãs, paz a todos, Deus abençoe, todos me vendo aí, né, perfeitamente. Eu vou iniciar já outra live, né, tá sendo vocês. Já dei um ensino sobre essas questões. Nós estamos indo para o juízo final, a Bíblia menciona, vai compartilhando esse vídeo para jovens, principalmente para jovens, para namorados de igrejas, essas pessoas que ficam namorando dentro de igreja. Então eu tive várias atitudes, né, depassadas com esse tipo de comportamento. Então eu resolvi, né, diante de Deus, né, passar para vocês tudo que eu sei no Espírito. Porque você dando um ensino como esse, você tem que estar em Espírito. Você não pode estar na carne. Né? Então, você precisa espiritualmente ensinar esse povo a sobressair dessas acusações, dessas coisas todas aí. Espera só um minutinho aqui. Então, precisa sim, né, desse ensino. Hoje os pastores não dão mais ensino sobre sexo. Então, quem está travado aí, reinicia aí, né, e bate de novo aí que você vai voltar de novo no vídeo. Então os pastores não estão dando ensino sobre mais sexo. E por que não estão no ensino de sexo? Porque é o seguinte, meus irmãos, presta atenção, a carne se aumentou muito, né? E por a carne se aumentado muito, os pastores também, a maioria deles estão na carne. Então não pode falar para a irmã uma posição, não pode falar para a irmã sobre sexo oral, que o cara fica também daquele jeitão. Infelizmente, as obreiras, os obreiros, as ovelhas desses pastores não têm coragem, não se sente bem com eles. Porque se você for falar, né, de algo espiritual para uma pessoa que está na carne, a pessoa se derruba ela, né? Então hoje acabou esses ensinos de casais, entendeu? Né? Tem muito cara aí que o pastor que se ouvir negócio de sexo fica ereto. Então realmente é o fim dos tempos. Então por favor aí quem é jovem, crianças não precisam ouvir isso, né? Pois se você tiver sua criança em casa, que muitas crianças me assistem, põe um desenho para ele aí no celular, depois você assiste aqui quando você estiver tranquilo. Eu estou com uma inflamação desse lado, estou com conjuntivite nos 2 olhos, estou passando muita prova esses dias, era o rosto, agora começou, por causa que vai na rua, e vai sol quente, depois pega aquele frio, aí vira aquela bagunça. Então, mesmo assim, vou fazer minha parte, porque eu sei que o juízo de Deus está se aproximando cada dia mais, o Espírito Santo está indo embora, né, claramente, está voltando, né, novamente Jesus reinar sobre toda a terra, porque é necessário que ele volte para buscar o seu reino, né, o reino que foi tomado pelo pecado e pela desobediência. Então, o próprio Jesus vai voltar com poder e grande glória nas nuvens do céu. Antes de começar esse ensino, queria deixar uma coisa bem grave o que está acontecendo, muito grave mesmo. Acho que essas pessoas que se dizem religiosas, elas estão fazendo coisas absurdas e envolve também o sexo, com um ensino sobre sexo. Eu vou falar aqui, né? Tem uns tal de profetinhas aí, né? Os profetinhas que estão enviando vídeos no YouTube, me colocando como garanhão das mulheres e dizem ser homem de Deus. Imagina a contenda que esse homem não pode formar com o meu nome no marido de uma mulher que me segue no canal. Está falando que as irmãs têm vontade de transar comigo, têm vontade de andar no meu carro. Irmãos, isso daí é demônio. Olha que situação, meus irmãos. Depois eu vou mandar para vocês o link, rebenta. Vai lá, meus irmãos, não fica... Por isso que eu falo, eles são religiosos. Vocês estão entendendo? Então, faltando de respeito com a minha esposa, postando uma porcaria dessa, chama Missionário Lourenço. Missionário não tem de nada, né? E hoje em dia tem um bando de calça frouxa que fica dentro de casa. Então esses caras, na carne, ficam postando 5 coisas de oração, não tem nada espiritual, né, nessas postagens. E isso vai fazer com que mulheres, marido de mulheres pegar uma coisa dessa e falar, tá vendo? Eu sabia que você estava gostando do pastor Júlio. Isso é demônios, meus irmãos. Isso é demônios, meus irmãos. Demônios. Você está entendendo? Depois não vai aguentar a retaliação, vai tirar vídeo. Então, antes de mais nada nesse canal, você vê como que a nossa igreja é perseguida. O pastor Júlio é invejado. Então, as pessoas não têm o que falar, inventam coisas, né? Que você
sempre respeitei. Que dia que eu falta de respeito com a mulher do Senhor que está em casa? Jamais, eu sou um homem de Deus e sou homem também, tem minha mulher. Então, esses demônios ficam colocando essas postagens, fazendo essas situações terríveis acontecerem, né? Tem pessoas que nós não devemos orar não, meus irmãos, orar pelos outros, mas tem pessoas que Paulo disse, são porcos, não se apela para eles. Vocês estão entendendo? Então, o respeito com o meu público e o respeito da minha imagem, né? Aí teve olha só como esses demônios agem. Aí teve um cara no comentário que disse assim, eu sonhei que o pastor Júlio tá saindo com a ruivinha. Olha que demônio. Camila acabou de rachar e dar risada comigo aqui. Então, os demônios vão se montando em montes para denigrir a sua imagem que está em casa. Então, como eu estou falando de sexo, eu coloquei isso aí, né, na hora para vocês verem que realmente nós estamos vivendo os últimos dias, né? As pessoas são carnais, né? E ficam fazendo esse tipo de comportamento, tentando destruir casamento, com certeza. Uma postagem dessa destrói casamento. Aí o marido pega e fala assim, por causa do pastor Júlio, eu vou largar de você. Então, mais ou menos, as pessoas, eles não têm sabedoria. Eles não têm sabedoria nenhuma. Então, eu quero dizer para você, ô missionário, que você missionário não é. O único nome bonito que você tem é Jesus no seu nome. Então, eu quero dizer para você, que você é um hipócrita, que você é um moleque. Moleque, porque você está sendo sacrificado a Moloque. Por isso que eu chamei você de moleque. Você é um sacrifício a Deus Moloque. Você não é servo de Deus. Você vai se arrepender por essas postagens carnais que você está colocando aí. E vários outros que estão colocando postagens que não vêm de Deus. Então, meus irmãos, vamos falar hoje sobre sexo, né? O inimigo não para de atacar, o diabo não está de brincadeira não. Então vamos falar hoje sobre sexo. Eu acho que missionários como ele, como outros que estão me assistindo agora, não assiste esse vídeo não, senão você vai ficar com tesão e você é carnalzão, tá bom? Então sai fora do vídeo aí, você que é tanga frouxa, carnalzão, que pode ver uma mulher na rua, né, incitando nós, colocando nós nesse elo aí. Igreja, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. O que eu vou estar falando para vocês é algo muito sério, né? Primeiramente, levando em consideração o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso intuito sentimental, né? Eu vou estar tentando abordar para vocês o que vai condenar vocês ao fogo do inferno, né? O que vai condenar vocês ao fogo do inferno, né? Então vamos falar sobre prazeres, sobre leito, vou tentar resumir tudo isso aqui. Leito sem mácula, fornicação, adultério. Então eu vou tentar trazer para vocês aí tudo que o Espírito Santo me chamou, né? Tudo que o Espírito Santo colocou na minha vida, e eu aqui, graças a Deus, estou levando essas atitudes. Bom, igreja, primeiramente só quero dizer algo, né, que é um ensino que consiste muito em espírito. Então você precisa andar em espírito e parar, né, travar as manifestações da carne. Paulo disse, mortificai os vossos membros, né? Então é isso. Bom, primeiro que eu queria passar para vocês, né, é sobre a questão do leito. Meus irmãos, primeiramente eu queria que vocês estivessem com a Bíblia em casa, tá? Queria que vocês vejam uma verdade que muita gente não quer pregar e não se fala mais, né? A verdade é que nós estamos vivendo realmente os últimos dias. E você sabia, meus irmãos, que no Velho Testamento o esperma do homem para Deus era imundo? Alguém sabia disso? Até a mulher que se deitasse com a mulher tinha que se lavar de água limpa. Pra vocês terem uma ideia. Era um mandamento de Deus. Deus não tinha muita coisa com transar. Deus não tinha nada disso. Quando começou ali, sim, era impuro. Eu não sabia, muita gente não sabia, olha só. Sério, vocês não sabiam disso? Não acredito que vocês não sabiam disso. Hã? Não sabia mesmo? Ninguém sabia? Sério? Vamos trazer aqui para vocês alguns parâmetros, tá bom? Então, eu queria dizer a vocês, o livro de Levítico, fala sobre essa situação, né? Que fala sobre leito sem mácula. E ali Deus colocava como toda pessoa que tinha relação naquele momento tinha que se lavar de água limpa.
Até o esperma também para Deus era abominável, era sujo, era impuro, né? Então, eu queria dizer a vocês que esse ensino que a gente vai ter aqui é um ensino muito interessante, que ele aborda qual é o pensamento de Deus. Eu sabia porque eu li. Cleiton Antônio, tá vendo? Tem que ler a Bíblia. Tá? Eu não sabia, sério, não sabe? Eu vou pôr uma passagem para vocês que fala sobre esse versículo, tá bom? Vamos lá. Olha, você pega no livro de Levítico, capítulo 15, versículo 16, vamos abrir aí, né? A união sexual era imunda dentro do matrimônio. Está escrito assim, ó, Levítico 15, 16. Tem também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imunda até a tarde. O que é a semente da cópula? Entenderam o que é, né? Então o esperma era imundo por natureza, né? E pra você ter uma ideia, que a esperma era comparada a uma lepra. Deus, ele colocou essa... Por que Deus pensou assim? Deus mandou Adão e Eva multiplicar, não foi isso? Mas começou Deus a estreitar o povo e falar, peraí, nem tudo eu estou gostando, não é bom, aquilo é impuro, aquilo é puro, né? Aquilo ali pode, aquilo ali... Aí no Levítico 22:4, vamos lá, abre lá mais para frente, 22:4, está escrito assim, ó, ninguém da semente de Arão, que for leproso, ou tiver blenorrágia, comerá das coisas santas. Olha só, até que fique livre, como também o que tocar alguma coisa imunda, o cadáver ou aquele que será semente da cúpula, ou seja, também semente da cúpula, né, o efeito sexual. Então você vê que realmente Deus está preocupado com o leito com mácula ou sem mácula, o que foi? Sim, Deus é muito preocupado com isso. Por que é preocupado com isso? Porque Deus autodominou o corpo humano como seu templo. A Bíblia menciona que existem 2 templos. O primeiro templo feito por Salomão, onde Davi não conseguiu reinar, não conseguiu a batalha, não conseguiu quitar muito sangue em suas mãos, aí ele morre, entrega para Salomão, Salomão faz o templo em 7 anos, que ali ele coloca um monte de sacrifícios, e vai, aquela festa toda, e aí considera que aquele lugar é o lugar de descanso do nosso Senhor Jeová. Então Jeová desce em Israel e começa agora a visitar o sacrifício dentro do templo. Então, ok. Mas esse templo foi dominado por alguns reis. Então, rei Joás, rei Acás, rei Acasias. Então, esses reis começaram a deturpar, né? Os sacerdotes começaram a se contaminar, que é os pastores de hoje. E Deus começou a ficar furioso com o templo. Né? Para você ter uma ideia, não sei se é o rei Acasias ou o rei Joás, eu não me lembro. Pegou altares de Damasco, colocou dentro do templo. Ali o que aconteceu? Jeremias, no tempo de Esdras, veio anunciando que aquele templo ia ser derrubado. Então, sendo assim, foi avisado. Então, Nabucodonosor, com seu exército, invade Israel, tomou ali, destrói o templo, e ali fica um cativo 70 anos na Babilônia. A história de Daniel, será que Mesaque e Abednego, aquela parte. E depois o povo volta e faz o segundo templo. Mas quem resgatou o povo? Lá, das mãos de Nabucodonosor, foi Ciro Persa. Então o Ciro Persa, que está em livro de Isaías, levanta e traz de novo o povo, e ali começa um novo tempo. Mas aí para construir o templo de novo, 500 anos. Então, o que tem a ver, pastor Júlio, você falar de templo com sexo? O sexo hoje, calma que eu vou chegar lá, ele é tomado pelo templo de Deus. A atividade sexual. Então veja bem, quando teve a rebeldia, ficou 500 anos, demorou mais para levantar o segundo templo. E ainda a glória de Deus cairia sobre o segundo templo. Então o segundo templo é derrubado por Herodes o Grande, né? E aí, quem é o terceiro templo? Nós. Nós é o terceiro templo. Forte demais. Olha, os estudos aqui é muito forte. É muito forte. E depois vocês não comentam, isso que eu fico engraçado. Vocês não comentam o estudo, eu gostei, amei. Impressionante. Olha, então o terceiro templo é nós. Nós fomos lá em Atos 2, o terceiro templo. Muita gente fala, Jesus vai voltar quando construir o terceiro templo. Já construiu, o terceiro templo somos nós. Aqui, ó. Então, houve 2 templos, o terceiro foi nós. Então, nesse terceiro, é a última oportunidade. É a última chance do homem estar próximo de Deus. E como? Por quê? Porque um desceu Deus, outro desceu Jesus, em Ageu 2, que diz que a glória do Messias descerá na casa. E o terceiro, né, desceu o Espírito Santo na casa terrestre, tabernáculo terrestre. Então esse tabernáculo agora, ele deve ser para quê? Santificação e honra.
todo o corpo, alma e espírito seja plenamente santo e irrepreensível até a volta do Senhor. Então, quanto mais no sexo, que o corpo vai pegar uma parte do seu corpo, o pênis no caso, ou a vagina da mulher, e vai se autopenetrar, um recebendo e o outro chegando. Então, essa ligação entre pênis e vagina, aqui ó, isso aqui, a entrada, onde fica a vulva, toma-se um elo só, olha só, um elo só, carne com carne. E aí Paulo escreve até mesmo que se você transar com a meretrizes, você se torna um corpo só com ela. Mas que corpo só com ela? Não um corpo que você tem que casar com a meretriz. Não é isso. É no espírito. Porque senão, eu transei fora do casamento, transei com a minha esposa, eu tenho que se unir com aquela mulher. Não existe isso. Casamento, Deus quebra essas correntes do pecado da fornicação. O casamento serve para a destruição da fornicação e do adultério. Então, quando você cometeu vários tipos de... Quando você casa no seu corpo, já era. Deus abomina tudo aquilo, tira tudo aquilo ali. O seu corpo já é novo. O seu corpo tem até um lacinho vermelho na cabeça. Então presta bem atenção. Então, essas questões da sexualidade, ela é muito, 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 muito séria e muito tenebrosa. Vamos, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Primeira coisa que eu vou falar hoje é sobre a fornicação. O que é fornicação, pastor Júlio? Qual é esse pecado? Onde está esse pecado? Esse pecado hoje, ele está em todas as igrejas de porta larga. Por quê? Porque hoje os jovens podem beijar. Mas é fornicação beijar? Também leva para o lado de imoralidade sexual. Quando se transa, fornicação. Jovens transando, né? E cantando na frente do altar. É o que tem mais. É o que mais existe hoje. Então, vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 ao 20. Fugir da fornicação, ponto. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Então, olha só. Matei, fora do corpo. Roubei, fora do corpo. Falei mau testemunho, fora do corpo. Cobicei, fora do corpo. Tudo bem. Mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Que tremendo. Eu forniquei. Eu estou pecando contra o meu próprio corpo. Então eu estou usando o meu corpo para instrumento de perdição e prostituição. Então, por que Deus abomina muito isso? Por isso que não existem esses pastores carnais que dizem que Deus só quer seu coração. Quando a pessoa um dia dizer para você, pastor, mas ele falou para mim que Deus só quer o coração. Mentira! Mentira! Deus quer o corpo também. Porque o pecado de fornicação é pecado contra o corpo. Se não fosse assim, Deus deixava prostituir. Quem está do meu lado aqui por falar isso? Sim ou não? Concordo, meus irmãos? Então, é essa questão, essa situação que nós estamos falando. Como Deus só quer seu coração? Seu corpo pode entrar para fornicação. Entendeu? Então, esse pecado é um pecado que Deus abomina muito. Terrivelmente. Deus destrói. Por ele diz, quem destruiu o corpo, Deus o destruirá também. Amém, irmãos? 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, proveniente de Deus, ou seja, veio de Deus. Não é teu. Esse Espírito não é teu, veio de Deus, proveniente dele. E que não sois de vós mesmos, vocês não mandam mais de vocês. Quando vocês têm, por isso que eu falo para vocês, nem todos são batizados pelo Espírito Santo. Porque quem tem com o Espírito Santo é como o vento, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Ou seja, o Espírito Santo que coordena essa vida. O cara para de ver para ele como o Espírito Santo vai perder tempo no shopping. Como o Espírito Santo vai perder tempo jogando bola. Como o Espírito Santo vai perder tempo pescando. Sendo que as almas estão morrendo. Então o Espírito Santo não tem tempo aqui para ficar aí zanzando na terra. Então, nem todos são batizados com o Espírito Santo. Que é o que ele falou ali. Ó, e que não sois de vós mesmos, ou seja, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós não mandamos mais em nós. Nós não somos mais nós. Nós não dominamos mais nós. Amém? Isso é muito sério que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é muito sério. Então, esse ensino vocês não gostam, porque bate contra a moralidade da igreja. Verso 20. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, o qual pertence a Deus. Então, olha, corpo já era, você foi batizado com o Espírito Santo. Foi? Corpo já nasceu mais.
Porque foste comprado. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertencem a Deus. Então, o espírito e o corpo pertencem a Deus. Vou repetir. Essa maquiagem, esse batom, esse esmalte, não adianta. O teu pastor não vai bater de frente com a Bíblia. Esse corpo não te pertence, então você não pode furar o que nasceu, você não pode fazer o que nasceu. Esse corpo não é nosso mais. Agora é para aqui, para a morte, e quem persevera até o fim será salvo. Então não precisa mais você tentar, eu acho. O seu achismo não funciona. A Bíblia diz, amará o teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Então o seu entendimento acabou. O seu achismo acabou. Eu acho que não é pecado. Acabou. Eu acho que... Acabou. Eu acho... Bom. Bom. Acabou. Então já era. Não tem mais domínio sobre o elemento. Você não tem mais domínio sobre a tua vida. E o seu achismo não tem mais poder. Oh, meu Deus. Aleluia. Estou sentindo a glória de Deus aqui. Oh, glória. Eu estou chorando. Eu choro porque... Jesus, que coisa linda, viu? Que coisa linda. Irmão, o apóstolo Paulo foi o primeiro apóstolo e o único a se preocupar com a fornicação. O apóstolo Paulo era um homem solteiro. Ninguém sabe se ele teve ou não teve esposa. Creio eu que não, porque só vivia em batalhas e perseguindo a igreja. Então ele não tinha tempo para namorar, só para guerrear. Então, o apóstolo Paulo, quando ele sai dos muros de Jerusalém, no sexto, ele vira o apóstolo Paulo. E ele dá um conselho a todos os homens da terra, dos viventes. E ele diz em 1 Coríntios 7:9, olha, se não poder vocês segurar a mulherada, não consegue parar de cobiçar, não consegue parar de masturbar, não consegue parar de pensar mal, é melhor casar do que ficar amigado com ele. Casa logo, pega esse corpo para vocês. E você se casa. Então, amigar, abrasar, isso é o quê? Abrasar isso aqui, ó. Abraçar. Abrasar o quê? 2 brasas, pegando fogo. Essa foi boa, hein? Abrasar. Pegando fogo. Então, essas 2 brasas, vamos parar com isso aí, pegar esse foguinho aí, com essas brasinhas do inferno aí. Então, é melhor vocês casarem do que vocês ficarem amigados. Né? Então isso está lá em Coríntios 7:9, 1 Coríntios. Então a fornicação é o pecado contra o corpo que gera o quê? A execução de um sexo fora do casamento. Sexo fora do casamento, fornicação. E aí, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Que os fornicadores não herdarão. Tá lá. Não herdarão o reino de Deus. Então, se você está transando fora do casamento, ou masturbando, que é o pecado de imoralidade sexual, você está longe, fora do livro da vida. Você vai para o inferno, para o lago de fogo ardente, para séculos e séculos. Amém? Então, não vão conseguir ser salvos. E por quê? Porque não controlou a sua própria carne. Por que ele controlou a sua própria carne? Porque não estava no Espírito. E por que não estava no Espírito? É porque não buscou a Deus. E por que não buscou a Deus? Porque odiou a luz. E por que odiou a luz? É porque amou as trevas. E por que amou as trevas? Porque gostou dos prazeres da carne. E por que gostou dos prazeres da carne? É porque gosta das coisas do mundo. E por que gosta das coisas do mundo? Porque a carne está aqui embaixo e ela satisfaz por um tempo. E por que gostou das coisas que satisfaz por um tempo? Porque esse homem esqueceu da vida eterna e está vivendo também por um tempo. Seu salário é a morte. E é para lá que ele vai. Ele escolhe essas coisas. Por que Deus enviou o teu Espírito Santo?
para convencer, para admoestar, para ensinar, para dirigir, para encaminhar. Jesus disse: o teu Espírito os ensinará em toda a verdade. Então é necessário que você entenda que o Espírito Santo quer te conduzir à verdadeira doutrina, ao verdadeiro ensino e à verdadeira demonstração de pureza no corpo. Então Deus quer, sim, quer sim. Tá? Então, outro pecado que é gerado a fornicação, masturbação, sexo fora do casamento, né? E outro pecado também que Deus leva em consideração o adultério junto com a fornicação é quando o homem está transando com a sua esposa pensando em outra mulher e vice-versa. Hoje o Brasil está lotado desse fato. Então, isso é um pecado do século, né, que está acontecendo muito. E Deus está irado contra essas coisas. Porque quando você está tendo uma relação com a sua esposa, Deus está na sua mente. Deus está no seu coração. E Deus, ele vai abominar, ele vai quebrar você no meio. Pode ter certeza do dia que você sair do corpo, a sua alma, onde vai. Então Deus está avisando você que está em casa: para de levar o celular para o banheiro. Para agora, enquanto é tempo. Porque você não está aguentando e está masturbando no chuveiro com o celular no Xvideos. Você vai para o inferno. A sua alma está condenada ao fogo eterno. Porque isso é imoralidade. A Bíblia diz que os imorais, já os prostitutos, fornicadores, não herdarão o reino de Deus. E se você achou que Jesus te ama, que é seu coraçãozinho, ele também está pedindo o seu corpo. E o corpo é dele. Ele não quer que prostitua com o corpo dele. O corpo dele é plenamente santo e irrepreensível até a volta do Senhor Jesus Cristo. Romanos 12:1. Pastores! Por que não ensina isso nas igrejas? Por que esse pecado vai arruinar a terra? E por que está arruinando? Porque as menininhas estão andando de shortinho curto. O funk, por exemplo, todos os funkeiros vão para o inferno. Não vai salvar um. E por que não? Porque é o pecado da prostituição, da lascívia, as jovenzinhas cometendo lascívia. O que é lascívia? A lascívia é a amante do prostituto. Como assim? Ela vai mostrar a bunda e ele quer a bunda dela. Ela mostra o peito e ele quer o peito dela. Então, a lascívia chama o prostituto para ficar beijando e assim os dois se atracando. Começa na lascívia. A lascívia, né? Chamando a atenção dos homens, como uma cobra chamou a atenção de Eva. E aí Reiselen deixou a ela o pecado e a morte. Então a lascívia é o comportamento de sedução, onde a cobra seduziu Eva. Então, é isso que nós devemos tomar muito cuidado. É por isso que Deus quer que você use saia e não calça jeans. Por isso que Deus quer que você use uma boa blusinha e não o peito de fora. Por quê? Porque Deus não quer que você derruba homem mais nenhum. E Ele não quer também que vocês vivem seduções e prazeres sedutivos. Porque os prazeres da carne passam, a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Mas quem faz a vontade de Deus, permanecerá para sempre. Aleluia. Então, o que nós devemos entender? Que a fornicação, ela vem numa sedução de lascívia. Duro ouvir isso, né? Eu já pratiquei muito a fornicação. Então, né? E adultério também, claro, porque você, quando você está no mundo, se você sair com uma mulher casada, você tem adultério com ela. Concorda comigo? Então, vocês no mundo fazem porque está cego. O prazer que está te levando não é o espírito, é o teu prazer. Eu vou fazer porque é gostoso. Então, esse prazer está te levando para a condição. Então, até solteiro comete adultério. Por isso que ele disse assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo se torna inimigo de Deus? E por que Deus falou isso? Porque adúltero deixou o rei Jesus para transar com o príncipe das trevas. A noiva traiu o esposo. Muito forte, né? É de pensar, o negócio é sério mesmo. Esse céu é muito estreito. Meu Deus do céu. 1 Tessalonicenses, abre em casa aí comigo. Abre em casa comigo. Deus é muito exigente. Não tem como, é difícil. Por isso que Jesus falou: o caminho é estreito. O caminho é estreito. Se vocês quiserem ir para o céu, o caminho é estreito. Não adianta. O caminho é estreito. É muito pequeno o caminho.
É muito pequeno. E é espinhoso, é difícil, é delicado, né? Vamos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 e 5. Diz assim, ó. Porque, mas pode abrir em casa, é a Bíblia. Aqui, pastores, você só vai andar na Bíblia, tá? Quem deu like no vídeo, tá agora, só os que estão ao vivo, esse recado para quem está ao vivo, tira o like. Mas você que não está ao vivo, pode dar o like, tá bem? Só os que estão ao vivo. Está escrito assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade? Tá bom, tá ótimo. Qual é a vontade de Deus? Que nós se santificamos. Qual é a vontade de Deus? Que Deus chamou o homem para a santificação e não para vamos ver se todo de casa participa. Isso! Imundice. E o que é imundice? Prazeres imorais. O que é imundice? Prazeres imorais sexuais. Então, 1 Tessalonicenses 4, 3, 5 está dizendo que vocês fujam. Dá o pé na fornicação. Por quê? Por que, Jesus, que eu tenho que sair da fornicação? Porque ele fala que cada um de vocês saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que é o vaso? O corpo. Não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Então Paulo falou, ei, vocês têm que usar o vaso para coisas boas. Pois isso é imundo para Deus. Isso é intolerável para Jeová. Se você ficar namorando e transando com seu namorado, vocês dois vão queimar no fogo eterno. Se você ficar masturbando no banheiro, se você não ir para oração e ter força, enfrentar esse demônio, você vai para o inferno com o pênis na mão. Então, e as mulheres também. A tal da siririca, que hoje é conhecida, né? Que a mulher pega esse dedo maior, esses dois dedos, e fica fazendo posições circular na vulva da vagina. E tendo prazer, chega até ejacular. Então, toda mulher e todo homem vai prestar conta no dia do juízo, pois esse corpo não é para simular pecado e nem tampouco imoralidade sexual, mas sim transformar em corpos de luz. Então, não adianta. E quando o homem está masturbando, ele está deitando com ele mesmo. Olha que coisa terrível. O homem, quando ele masturba, ele deita com ele mesmo. Olha, imagina que coisa terrível. Está pior que Sodoma. Sodoma, um homem deitava com o outro. Você está deitando com você mesmo. Olha que terrível. Foi isso que Deus me revelou uma vez na madrugada. Então, é um espírito que hoje está atuando no mundo muito. E ao contrário, as mulheres estão ligando para os homens ligando para as mulheres pela cana do WhatsApp, um prostituindo para lá, masturbando para lá, a outra masturbando daqui, e esses demônios dando risada no fogo do inferno, esperando vocês sair do corpo para arrastar uma de vocês para o fogo eterno. A realidade é uma só. Doa a quem doer. Deus vai pegar de frente. Tá? Então, se você usa um short curto, irmã, é porque você quer que alguém caia. Ou eu estou mentindo? Ah, não quer, então para de mostrar a bunda. Então, na igreja está assim. As irmãs da Assembleia de Deus do Belém, principalmente, no Belém é a pior igreja hoje de sensualidade. Eu próprio, o senhor pega uma cama escondida e vou até a igreja que tem aqui na nossa esquina de casa. Eu ponho para vocês verem lá o jeito que essas mulheres fazem. E os pastores parecem que gostam de ver perna de fora. Nós estamos vivendo uma época muito terrível, que a gente pode mais falar a verdade. Eles podem, eu sou pá, eu sou pô. Você não pode falar, se eu quiser mulher, eu vou para a zona de prostituição. Eu vim aqui buscar Jesus. O cara está lá no crime, está amarrado no pecado, no tráfico. Ele vem na igreja chorando, a sua alma triste. Aí o cara está na carne, é claro. Passa uma mulher com a bundona para cima, leva carne de levar espírito para casa. Leva mais carne para casa. Então, é isso. Então hoje ninguém vai estar vendo isso. E agora esses teatrinhos ali nas igrejas, está fazendo as menininhas rebolar, o seio pular, e aí vira essa bagunça toda, né? Teatrinhos na igreja e assim, daí vamos ver o corpo mexendo,
Vai, Gideão, esse a batalha. Tinha uns caras esses dias de óculos pretos na internet, tudo assim, ó. Com ocrão preto. Obreiros. Obreiros, ó. Gravado parecia um clube de striptease. Então, se nós estamos vendo esse pecado entrando com tudo, metendo o pé na porta, e ficarmos calados, nós vamos ver que almas vão para o inferno também. Deus vai condenar. É a Bíblia que menciona isso. Tem que ter ordem e decência no culto a Deus. Tem que se sentar na cadeirinha quietinho e respirar e chorar na presença do Espírito Santo. Pedir a Deus misericórdia. Pedir a Deus para que Deus tire de você esse culto carnal da sua vida. Por isso que vocês não levam pano mais para chorar. Tá bom? Tá bom? Não levam pano mais para chorar, porque não conseguem mais chorar. Não conseguem mais chorar. Tá? Então, entenda uma coisa. Presta bem atenção. Né? Presta bem atenção. A fornicação é muito terrível. Vamos olhar agora para marido e mulher. O adultério pode ser. Em 1 Coríntios 7 também diz que o marido pega a mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher e o marido. O que é isso? Eu vou pegar minha mulher com amor. Ela não é cachorro. Eu tenho que tratar ela como Cristo amou a igreja. E também da mesma mulher também o marido. Não é jogar uma mulher na cama e subir em cima, jogar um salto e ficar fazendo feitiço, dando uma de enfermeira e dando chicotada no seu marido. Vestido de zorro. Vai lá naquele porcaria de Polishop, põe a máscara do zorro e fica dando chicotada no seu marido. Você acha que isso aí é onde... O que a Bíblia menciona sobre isso daí? Né? Aí seu marido sai todo marcado, né? Parece o Batman. E aí nós vamos ver que realmente é o fim dos tempos. Né? Então cada um tem o corpo do marido da esposa e a esposa do marido. Você está entendendo? Então precisamos tomar muito cuidado também nessa parte aí também. Olha, o que diz em Romanos 13:13, que é um versículo muito forte mesmo. Ele falou, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem desonestidade, nem dissoluções, nem contendas e também inveja. O que ele quer dizer isso? Dissoluções, dissoluço. Né? Que traz a parte dessa questão de fornicação, dissolução. Mas olha que interessante esse versículo. Parece que Paulo sabia o efeito da bebida. Olha, ele fala glutonaria, bebedeira. Ou seja, o cara bebe, enche a cara, tem vontade de trair a esposa. Tem vontade de sair com outra mulher. Desonestidade. Aí vem o que da bebida? Desonestidade. Ah, meus irmãos, aqui ensina que é muito forte. Olha, como que Deus fala na minha boca. É impressionante. Eu fico admirado. Quando eu falo, por isso que eu paro o ensino, eu fico... Nossa, como que bate as coisas. Romanos 13:13 ele fala de bebedeira, depois fala de desonestidade. O que é desonesto? Pô, é desonesto fazer isso com a minha esposa. Desonesto. Não é honesto uma coisa dessa. Né? E aí, você cai em dissoluções. Então, meus irmãos, é muito forte a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo encaixado. Então, Deus quer te salvar, amigo. Você está aí revoltado, olhando no meu rosto, a senhora também? É Deus que está falando com você, Ele quer te salvar. Sai dessa vida podre. Ainda há esperança para a tua alma, tá bom? Então, o adultério também se consiste em você cobiçar uma mulher e desejar ela, já pecou contra ela. Então, se você cobiçar e querer, imaginar aquela mulher de uma posição, você já está transando com ela. Por isso que vamos cortar aqui o assunto e ir para um caminho muito interessante, que hoje eu recebi, né? Eu estou recebendo bastante pessoas que falam que têm sonhos transando com pessoas e acorda ejaculada. Isso acontece muito, muito. O que é isso, pastor Júlio? O que é isso? Isso daí, nunca viu isso? Isso existe muito, muito. Alguém já aconteceu com alguém isso? Tem muito aí. Fala assim, já aconteceu isso comigo. Fala aí, já aconteceu. Já aconteceu comigo isso. Olha lá, já comigo, tá vendo? Ou tanto de demônio subindo em cima, ou de homens. É demônio, pastor Júlio? Não, nem todo é demônio. Não é demônio, tudo demônio não. Você fica com essa vontade de transar e fala que é o demônio. Que demônio? Não foi o demônio que fez você deitar e ter filho, não. Foi você que quis ir para o motel. O que acontece é o seguinte, presta bem atenção. Quando você está na presença de Deus, você fica um tempo sem atividade sexual, o que acontece? Quem gera isso? É o pecado. Por quê?
você cobiça uma mulher e aquilo você esqueceu que cobiçou. O mundo espiritual, ele é uma gaveta de memórias. Por isso que no dia do juízo, Deus há de contar com tudo que fez em intermédio do corpo. É uma gaveta de memória. Se você realmente não se arrepender daquele fato, aquilo nunca vai sair da sua vida até a sua morte. Você vai estar 20 anos lembrando daquela situação boa que você viveu lá atrás. Então fica essa casa. Então o homem, ele para de ter a relação sexual, o que acontece com ele? Ele começa, quando a alma dele está em repouso, no sono físico, o corpo físico começa a estimular procedimentos, porque o homem já não tem domínio próprio. Ninguém tem domínio próprio quando está dormindo, gente. Isso é mentira. Domínio próprio é quando a razão está aberta, quando os olhos estão abertos, quando você sabe o movimento das mãos. Não tem domínio próprio, senão não teria sonambulismo. Então o homem não tem mais domínio próprio. Então o corpo dele começa a trabalhar antes da sua mente. Ele capta todas as delicadezas que existiu e ali ele começa a sentir, né, esse prazer. Então a falta de sexo, isso estimula muito. O cara faz 15 anos, o cara não faz um sexo, o que acontece com ele? O testículo, mas dizem, né? Uns falam, aumenta lá o pênis, lá o esperma fica lá, é verdade que tem que arrancar fora. Nada disso, isso não existe, tá? Depois que produz um certo tempo de hormônio, ele para ali, tem um limite, como mesmo um frasquinho, tá? Não tem nada disso que vai lotar, vai subir na sua cabeça, vai sair pelo nariz o esperma, nada disso daí não, tá? Isso aí é hipocrisia, tá bom? Não pensa dessa forma. Fica, tudo o corpo humano é um estágio que Deus o criou. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento. Então, fechar os olhos para o mal, com certeza você vai conseguir escapar dessa. Então, e outros também tem demônios que vêm transar sim, tem demônios que vêm, pombagira sempre vem. Tem que tomar uma vida muito investida de muita autoridade de Deus, para que esses demônios não tomem. Até ele engravida, vocês engravidam. Isso todo mundo já viu aí nos meus vídeos aí, pessoas engravidadas por demônios. Vamos lá então. Então você percebeu isso? Você sabia que Paulo falou, como eu falei no começo, ele disse assim que você transando com uma prostituta, você se faz um pouco corpo só com ela. Está lá em Coríntios 6, 15. Ele disse, você não sabia que o vosso corpo são membros de Cristo? Peraí, se o meu corpo é membro de Cristo, Cristo vai transar com a prostituta? Essa é a pergunta. Cristo vai? Não. Então, nós somos o quê? O corpo, membro do quê? De Cristo. Então ele falou, não tomarei os membros de Cristo, os farei membro de uma meretriz. Não, por certo. Ele disse isso, está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 15 e 17. Jesus é santo. Então ele não vai transar com ninguém que não seja sua esposa, que não seja. Ele vai ter uma relação com a sua mulher, a sua noiva, a igreja. E nós, a nossa esposa. 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois em uma só carne. Vocês viram? Ele não está falando que você tem que casar com ela agora, não é nada disso. Quando você tem uma relação, você já é casado, e você tem uma relação fora do casamento, você está em adultério e a pessoa também está em adultério. Então adulterou ali uma forma natural de ser. É um pecado perdoável? Claro que é. Deus não me perdoou do adultério? Claro que perdoou. Perdoou você? Claro que perdoou. Né? Mas, o que acontece? Se eu tive relação com uma mulher fora, e ela está com possessões demoníacas, ela entra pelo meu pênis. Se você quiser acreditar, acredita. É por um canal espiritual. Entra pelo pênis com toda certeza. É o laço da alma. Por quê? Porque está em corpo só. Então, um ligou o outro, então ela vai correr. É como se fosse um sangue. Ele corre pelas veias. Então, a vida da pessoa nunca é mais a mesma. E também aquela mulher, né, que teve relação, ela quer agora destruir o marido que é casado, falar que é amante dele. Então, é muito sério isso. Tudo que tiver problema na mulher vem pra você. Seu casamento não fica a mesma coisa, você pega a noite às vezes da sua esposa, sem você falar nada com ela. E isso acontece muito. Muito, 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 muito. Versículo 16. Ou não sabeis o que ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, mas o que ajunta com o Senhor é o mesmo espírito. Então, quem está falando, olha, se ajunta com Deus é o mesmo espírito, certo? O mesmo espírito se ajunta com Deus. Então, meretriz é a mesma coisa. Então, para quebrar esse pacto endemoniado, não só meretriz, prostituta. Acho que uma mulher que pode ser santinho que foi em casa, ela teve relação com um homem casado, ela já não é mais santinha, ela é uma prostituta. Quem concorda comigo? Quem concorda que ela é uma prostituta? Prostituta não é essas duas mulheres que ficam aí
com bolsinhas que não, essas mulheres são garotas de programa, que é totalmente diferente. São prostitutas no jeito de justiça divina, são prostitutas. Mas, olhando para os nossos olhos, são garotas de programa, do que hoje a gente consegue ver. Porque elas cobram para ter uma relação, acompanhar um homem. E essas meninas não cobram nada, elas destroem por prazer próprio. Então eu acho que a prostituta, o nome mais legal é para quem não trabalha nessa função, tá bom? Eu acho mais digno, certo, de receber esse nome. Vamos lá. Então, o adultério também é um pecado. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Os adultos não reinarão o reino de Deus, né? Jesus falou isso: portanto, deixará o homem pai e a mãe, se unirá uma só mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. Então, não existe dois casamentos. Já falei sobre isso milhões de vezes. Você sabe que esse problema de prostituição, fornicação, o apóstolo Paulo falou assim, ele disse assim, olha, tomara que nem se nomeia entre vós esse tipo de comportamento. Nem se nomeia. Foi lá em Mateus, em Efésios 5:3. Lê lá para você ver em Efésios 5:3. Ele fala assim, olha, vamos parar de falar sobre isso? Nem se nomeia isso aqui. Isso aqui não é lugar disso. Paulo odiou essa questão de fornicação, prostituição e outra coisa. Agora, o que eu quero dizer é uma coisa para vocês, porque não vai dar tempo. Tá acabando diga assim, tá acabando, pastor Júlio. Meu Deus, eu não acredito. Olha, o que nós podemos entender, muito interessante também a gente observar isso, é que o jeito que você trata no leito, com mácula, que ele tem que ficar sem mácula, o jeito que você trata o esposo, sua esposa, já é abominável a Deus. Por exemplo, sexo de 4, sexo oral, né? Muitos pastores falam que sexo oral é normal, é porque eles fazem. A Bíblia diz em Timóteo que eles levantariam conforme a sua própria... Então, se você for analisar o sexo, eu queria perguntar algo para vocês. Os animais fazem sexo por prazer? Fazem ou não fazem? Faz ou não faz? Não fazem. Eles falam para procriação. E por que nós estamos nesse sentido, sexo por prazer? Porque nós somos habitolados, carnais, pecadores miseráveis que só pensam em sexo. Não consegue jejuar com a esposa, não consegue ficar um mês sem tocar na esposa. Então não consegue viver uma vida de espírito, né? Então os animais não fazem sexo para ficar curtindo. Eles procriam, já era. E foi assim que Deus ordenou o homem. Deus não fez o homem ficar fazendo sexo. Não, onde está isso? Quando Paulo diz que a mulher não deixe, né, não, é para um conceito mútuo, é aquela coisa, não prenda quando o marido quiser, então aquela coisa que ele diz lá em Coríntios 7, nós estamos vendo Paulo dizendo assim, quando quiser, faça. Mas Paulo não está falando para fazer por esporte. Mas essa é uma coisa que o ser humano gostou, é igual cerveja. Quer tomar uma cervejinha depois do trabalho. Então é uma coisa que o ser humano pegou para ele. É da hora, vamos curtir. Hoje as menininhas estão transando com 5 moleque. Falo moleque porque já está sacrificado a Moloque. Enquanto não estiver sacrificando para o inferno, é um moleque, né? Mas, quanto esses caras não parar para pensar, aí como que o diabo é sujo? O que ele fez com o funk, por exemplo? O funk é uma música que leva 3 coisas: dinheiro, sexo e ostentação. Então, 3 coisas que o ser humano gosta, né? Ganância, dinheiro, Deus Mamon. Mamon e a Pombagira fez uma música. Vamos lançar o funk. Pombagira demorou. Eu vou na parte do sexo, você vai na parte do dinheiro. Aí o Mamon e a Pombagira. Mas quando morrer eles, para onde a alma deles vão? O que a Bíblia fala? Que vai ser condenado. Não tem massagem. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Você está entendendo? E nós temos que avisar essa molecada que está se perdendo. Então, Mamon, o deus do dinheiro, com a Pombagira, a rainha do sexo, que ama sexo, né? Então essas questões de sex shop, não vai nessas coisas, bolinha na vagina, para estourar, o cara ficar com o pênis vermelho, tanto latejar, isso daí são coisas de imoralidade sexual, tá bom? Toma muito cuidado. O marido pode lamber os seios da esposa? Claramente que pode, mas não chupar. Chupar é só para criança, tá? Criancinha que chupa o peito da mulher.
Então essas coisas todas é para sua esposa, tá? Salomão disse, colocou até o imbi como taça, né? Lá no livro de Cantares. Então, temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Tira o like, senão vai cair a transmissão, tá bom? Tem 976. Quando dá 1000 likes, cai. Então, isso para quem está ao vivo. Para quem não está ao vivo, você que não está ao vivo, que agora está assistindo agora não está ao vivo, pode descer o like aí. Então, precisamos sim olhar para isso, sim, olhar para essa situação e a repreender, lançar longe de nós. Foi isso que a Bíblia fala. Então, essas questões do sexo, ela é muito importante. Tá? Às vezes vocês estão fazendo sexo errado, né? Outra coisa também que o marido tem que tomar muito cuidado na hora de fazer um sexo com a sua esposa, jogar seu corpo inteiro em cima dela, põe a mão assim, apertar ela, afogar ela. Isso tudo é imoralidade sexual. Deus não quer isso. Pastor, uma mulher pode ficar em cima do esposo? Por que não? Ah, mas porque a mulher tem que ser submissa. Ah, quem tirou isso? Ai, meu Deus do céu. Eles inventam, tiram um texto e jogam pro sexo. Aonde está escrito isso? Nada a ver. A mulher pode ficar em cima do esposo. Isso é relação sexual, não tem nada a ver com a coisa doméstica. Tá? Muita gente fala, eu fui pro inferno e eu vi. Mentira, esses arrebatamentos mentirosos. Acabei de ter uma informação agora, né, que diz que uma menina, tá virando um áudio aí na internet, não sei se na internet, sabe? Que uma menina foi arrebatada até a sala do trono e Deus falou para ela que eu estava mentindo, que eu estava comprando até jatinho. Olha só que Deus mentiroso, que é o Deus dessa menina. Queria falar, menina, Chumeirinho, sai do corpo dessa menina aí. Olha só, mentira. Então, que Deus é esse? Ele não conhece eu? Então você vê cada coisa, é cada arrebatamento que você vê, é cada visão que você vê que não tem pé, não tem cabeça. Então, meus irmãos, tem que tomar muito cuidado com essa situação aí. Outra coisa que eu queria que você deixar você bem alerta também, nas questões do beijo. O beijo. Posso dar beijo de língua? Não tem problema. Não tem problema dar um beijo de língua, né? Mas que o beijo, meus irmãos, seja sempre. Olha, é um sinal que acaba destrói casamento, é isso. O cara vai beijando de olho aberto, vai beijando de olho aberto, vai beijando de olho aberto, não produz dele o sentimento. Por que a gente manda orar, a gente manda fechar o olho? Vocês têm noção? Para a gente sentir mais o Espírito Santo. A gente beija o Espírito Santo. Então, mulher e homem tem que fechar o olho para beijar e sentir um ao outro, tá bom? Isso é importantíssimo para um casamento, tá? Nunca beijar de olho aberto. Eu beijando aqui, olhando para a filhinha que tá lá. Não, beija, sente o seu marido, pega no rosto dele, pega no rosto da tua esposa, sabe, se quiser fazer um carinho, faça. Beija, pega com delicadeza, beija sem ter pressa de acabar, tá bom? Então preservativo não pode usar, anticoncepcional é pecado, preservativo é pecado, vai tudo pro fogo eterno. E como eu vou transar sem ter filhos? Deus já deixou a tabelinha, menstruação 7 dias antes e 7 dias depois. Deus já deixou isso para ninguém fazer coisa errada. Tá bom? Tá ok? Sexo é nu, não é nu. Uma vez o rapaz falou assim, olha só como os religiosos eles são terríveis. Ele falou assim, mas olha, tem que fazer sexo de calça. Eu falei, o quê? Não, Deus não quer que faz sexo pelado, não. Eu falei, o quê? Sexo do quê? De calça. E a mulher de vestido, só vai muito vestido só e põe a calcinha do lado. Eu falei para ele, irmão, mas tá, sexo de roupa. Você toma banho de roupa? Aí ele ficou assim. Tem sentido, né? Por isso, eles falam coisas e não tem argumentação. Poxa, Deus vai querer que o banho seja melhor que o matrimônio? Meus irmãos? O banho é melhor que o matrimônio? Totalmente diferenciado, meus irmãos. Então os religiosos, eles inventam cada coisa, meus irmãos. Cada coisa que eu vou falar para vocês é de você ficar... Você fala, meu Deus, aonde está chegando o homem com seus conceitos? Então tem que tomar muito forte, né? Eu preciso que vocês tomem muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu acho assim, um homem como eu, menino de 34 anos, como muitos falam que eu sou menino na fé,
mas eu tenho muita procedência em falar de coisas sexuais. Você olha o meu semblante e vê que eu estou sendo espiritual. Aqui não tem ninguém carnal aqui ensinando. Vocês não conseguem um ensino desse. Não consegue. Não consegue falar abertamente. Pênis, vagina. Eu consigo. É verdade. Vou ficar dando peão nas ideias? Não. Pênis e vagina. Pronto, acabou. Então é isso aí. Toma muito cuidado. Para de bater, deixar a bunda da tua esposa vermelha. Isso também não vem de Deus. Dar tapa no seu esposo, puxar a barba dele, arrancar o cabelo, querer fazer agricultura e esse tipo de coisas mais aí. Tá bom? Então, realmente, queria dizer a vocês jovens, que é virgens, ou os que não é mais virgem, não é casado, aguenta a onda aí. Se vocês tiverem relação com um homem casado, ou com uma pessoa que não é seu esposo, você está dentro da água. Água não, em fogo. Fogo é melhor dizer. Fogo. Vou repetir. Fogo. Tá bom? Então toma muito cuidado com essa situação. Tá? Tá bom? E lembrando também, deixando bem claro aí para vocês ver e rever os conceitos do pecado da sexualidade. Igreja, quando uma moça da igreja ela começa entre 14 para frente, em 13 anos, na aula de ciências, ela já começa a ter um ensino sobre toque. Não vai pelas ideias dos professores, tá? Não fica dando toque na sua vagina, no seu pênis, não faça isso. Ah, está descobrindo o corpo. Não faça isso. Não faça isso. Não queira descobrir seu corpo. Né? Deixa Deus dominar o seu corpo. Tá? Isso é um demônio que fala essas coisas. E as professoras mandam colocar a mão na vagina, no pênis, e fica naquela palhaçada toda. Né? Eu, no meu tempo de escola, eu lembro que uma professora teve a hipocrisia de mandar um aluno masturbar no banheiro e trazer esperma para nós olhar no microscópio. Você acha que se tivesse no tempo de hoje, essa mulher ia ser presa? Né? No meu tempo aconteceu isso. Eu lembro como se fosse hoje. Né? E foi um voluntário, aí o menino trouxe lá e colocou no microscópio para ver os espermas. Né? Então, é realmente... Olha lá, na minha escola também teve isso, a irmã falou. Então, realmente o fim dos tempos. E não pode fazer isso. Jamais. Jamais alguém pode chegar nesse patamar. Então, as escolas estão assim. Olha lá, falou que a professora também falou. Então, com muito cuidado. Então, fuja do baile funk, das músicas de funk principalmente. O funk é uma armadilha para o inferno, é uma porta para o inferno. Fuja dessas imoralidades sexuais. Fujam de tudo isso que pode contaminar vocês, tá bom? Irmãos, vou dar a segunda parte do ensino. Meu tempo acabou, estou com 58 minutos. O meu curso, meus ensinos são de 1 a 1h10 o máximo, né? E eu quero dizer a vocês, todos entenderam perfeitamente? Todos entenderam? Então vou orar por vocês agora, tá bom? Então eu espero que vocês fechem os olhos agora. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, toma a vida desses pequeninos na palma de tuas mãos, evitando eles colocar o seu corpo em sacrifício à carne, mas sim sacrifício ao seu espírito. Levanta eles com bandeira de justiça, paz, e que seu corpo seja tomado plenamente santo e irrepreensível até a sua volta. Espírito Santo, abençoa, dá força em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.